Oi, gente, bem-vindos a mais um Wine Now. Hoje o nosso bate-papo é com uma convidada super bacana, é com a Gabriela Hermann Potter. A Gabriela nasceu em Santana do Livramento. Ela tem formação em agronomia e na sua jornada acadêmica, a Gabriela ela é mestre em ciência e tecnologia dos alimentos, com ênfase em enologia. Gabriela, é um prazer te receber aqui hoje no Wine Now para esse bate-papo incrível, ainda que nessa oportunidade estejamos nos conhecendo de forma online. Boa tarde, pessoal. Para mim também é um prazer estar aqui conversando contigo. Queria agradecer, desejar, né, o convite. Já tivemos 2 tentativas, né, da entrevista, então finalmente hoje conseguimos. Estou feliz por isso. Que bom. Então, Gabriela, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou te pedir que tu compartilhe conosco um pouquinho sobre a fundação da Vinícola Guatambu. Tá bem. Na verdade, então, a implantação dos vinhedos se deu em 2003, né? Então, a gente já se passaram mais de 20 anos desse processo. Mas tudo começou quando eu estava em Porto Alegre, na Faculdade de Agronomia da URGS, e quando começamos a estudar essa parte de uvas viníferas e outras frutíferas, né, de clima subtropical, clima temperado. E foi aí que quando a gente começa a ver um mapa, né, do melhor clima e topografia, enfim, para a videira, eu me dei conta que nós estávamos na campanha gaúcha, né, no caso a nossa propriedade da minha família em Dom Pedrito, estava situada num paralelo ideal para essa atividade. E até então, a minha família sempre trabalhou com pecuária de corte, arroz também, e grãos, né? Arroz, soja, milho. Então, já existia uma integração entre essas atividades. Mas, assim, quando eu tomei consciência desse potencial, na verdade, parece que eu recebi uma missão, sabe? De que eu poderia, sim, tentar diversificar mais ainda a propriedade, a Estância Guatambu, no caso, né? E desde aí eu comecei a direcionar todos os meus estudos, né? Em cada cadeira, quando era possível, eu escolhia essa área, esse ramo de uva, vinho, até que estágio final também já fiz nessa área. Fiz aqui na vinícola Almaden, que fica aqui perto, em Livramento, que foi a primeira vinícola, um investimento de maior consistência aqui na campanha gaúcha, né? E depois, quando me formei, então, né, cheguei com o projeto para o pai, um projeto piloto de 1 hectare, para implantar Cabernet Sauvignon ali em 2013, que foi quando iniciamos. Que bacana, muito legal. Aí depois, claro que isso foi a parte de produção das uvas, né? Sim. Então essa história acabou acelerando um pouco a velocidade do que eu imaginava, porque tudo que eu imaginava era produzir essas uvas de qualidade e vender para as vinícolas, né? A maioria para as vinícolas da Serra Gaúcha, que sempre procuravam uva de qualidade. Mas, no decorrer disso, aconteceu que a Embrapa nos procurou, queria fazer mais pesquisas sobre o potencial da região, começou a fazer microvinificações com as nossas uvas, que a gente colhe depois de 3 anos, né, da implantação. Então, ali em 2006, que a gente começou a fazer esses experimentos. E começamos a ter um feedback maravilhoso desses pesquisadores, dizendo assim, olha, as uvas de vocês têm o equilíbrio perfeito, né? Não seria necessário corrigir nada após a colheita, os vinhos estão saindo maravilhosos. Até que, então, a parceria se aprofundou com a Embrapa e eles produziram um vinho comercial, né, um vinho em maior escala, que a gente pôde lançar, então, né, com a nossa marca. E a nossa marca, a primeiro vinho foi Rastros do Pampa, Cabernet Sauvignon. Foi um sucesso de vendas, né? Digamos que em alguns meses vendeu todo o lote, que era em torno de 4 mil garrafas. E aí começou a despertar mais o gosto da família, né? Porque eu acredito que um projeto tão grandioso, que tem que ter tanta persistência, sozinho eu não conseguiria, né? Eu precisaria do apoio da família, e eu tive isso. Meu pai foi um grande motivador, incentivador, minhas irmãs, minha mãe, meu avô, que ainda era vivo na época, então isso foi fundamental.
Aí, então, acabou que esse vinho que a gente lançou, elaborado na Embrapa, ganhou um concurso muito importante internacional, que foi na Itália, né, com o Cabernet Sauvignon, que o nome foi em Bergamo, na Itália, Emozione dal Mundo, o prêmio, né, que era só das uvas Cabernet e Merlot. Nós ganhamos dupla medalha de ouro. Foi o primeiro concurso que a gente participou e ganhamos esse primeiro prêmio internacional. Então, isso foi muito significativo, né? Acredito que tudo conspirou para me dar sinais e para nossa família de que a gente deveria seguir Sim. na área, né? Então, foi isso que, em 2010, quando chegou esse prêmio, e outros depoimentos de outras pessoas, outros especialistas, nos motivou a iniciar a construção da vinícola, que é hoje onde eu estou aqui. A vinícola Guatambu é enoturística, né? Então, ela foi fundada em 2013. Então, 2003, as primeiras implantações dos vinhedos, 2013, a inauguração da vinícola. E cá estamos. Muito legal, muito linda a história de vocês. Agora eu gostaria que tu Obrigada. abordasse aqui conosco sobre os desafios e conquistas enfrentados ao iniciar e desenvolver a vinícola. Bom, um desafio que eu acho que sempre quando tu vai inovar, né, sair do padrão, o padrão da região era isso, era pecuária, era arroz. Eu senti no dia a dia com algumas pessoas, outros agrônomos também que trabalhavam direto com soja, com arroz, senti aquele descrédito, parecia que não ia dar certo, sabe, o projeto. Até a ponto que uma frase me marcou muito. Um dia eu estava numa loja aqui no Dom Pedrito, no comércio, e um agrônomo, né, bem conhecido da família, me disse assim: e as uvas? Tu ainda não desistiu? Tipo assim, parece que ele estava só esperando eu desistir, entendeu? E eu, na verdade, sou de uma família alemã, né? Então, se alguém te cutuca assim, digamos assim, te instiga dessa maneira, aí sim que eu não ia desistir. Aí eu ia provar para mim mesmo, para todo mundo, que essa diversificação, né, da Guatambu era algo que daria perspectivas muito mais grandiosas, né, e poderia se tornar uma referência de investimento, de diversificação para outras famílias da região, outros produtores rurais e até mesmo outras vinícolas que, enfim, são de outras regiões e depois se interessaram pela nossa região. Então foi isso, assim, né? Na verdade, a minha família sempre, além de produzir alimentos, a gente sempre teve uma missão, assim, de dar bons exemplos na região, de introdução de novas tecnologias, né? Na parte, por exemplo, do arroz, tinha o Projeto 10, fomos os primeiros a implantar pivô central de irrigação, lá em 2008, por aí, ou antes, se não me engano, e assim por diante, nos anos 2000, pivô de irrigação. E então, assim, a gente acabava nós mesmos testando projetos pilotos para depois divulgar, difundir essas tecnologias que só fariam bem para o desenvolvimento da região, né? Traria mais produtividade, mais competitividade, mais empregos, enfim. No Então, sentido de foi essa trajetória. pioneirismo e modelo, né? Exato, pioneirismo. Meu pai sempre foi referência de ser pioneiro na pecuária, né, na agricultura, nas áreas onde ele se dedicou. Ele é médico veterinário, né? E acredito que a terceira geração, que somos nós, né, seguindo nesse sentido, a gente, com a produção de vinhos, também acabou se tornando, né, nesse ramo mais pioneiro, digamos. Bacana. Bom, eu falei, esses são os. Eu falei do desafio, né, que era um pouco de preconceito que a gente sentia. E sobre. Perguntou das conquistas, né? Sim. Na verdade, então as conquistas é aquilo que eu falei, sabe? Uma grande conquista foi esse prêmio na Itália, depois vieram muitos outros prêmios. A gente ainda tinha poucos vinhos ali em 2010, 2013, né? Nós tínhamos, enfim, 3, 6 vinhos, e cada concurso que a gente se inscrevia, a gente ganhava, né? Seja um prêmio nacional, seja internacional. Depois a gente ganhou, inclusive, em Londres, no London Wine Challenge, né, que é um concurso super referência internacional. Ganhamos com vinho épico, medalha de bronze, depois com Rastros do Pampataná. E essas conquistas realmente significam muito, né? Não é a medalha em si,
mas é a comprovação de que nosso trabalho estava sendo bem feito, de que a gente acertou em escolher esse clima, né, para a produção de uvas vinícolas, acertamos as variedades também, como Tanaka, Cabernet Sauvignon. Então isso diz muita coisa por trás, né? Isso foi muito bom. Legal. Agora também, trazendo um pouco do que tu vens falando e seguindo um pouco também nessa linha e ouvindo mais as tuas contribuições, eu gostaria de te pedir para destacar os valores e a visão por trás da vinícola Guatambu, bem como os principais produtos e as práticas de produção. E aqui a gente destaca, né, justamente essa questão que a vinícola ela é muito reconhecida pela produção dos vinhos de alta qualidade. E também nessa questão que ela trabalha com essa, defendendo essa forma sustentável, utilizando as práticas do mínimo de intervenção. Ela trabalha com essa, cuidando desse impacto ambiental. Ela trabalha também valorizando a cultura local. Ela trabalha incentivando, contribuindo para o desenvolvimento do enoturismo na região. Então, queria que tu abordasse um pouco essas questões aqui para o pessoal, né, entender e Sim, conhecer bastante isso. claro. A nossa visão é realmente ser referência, né, nacional em excelência em vinhos finos e serviços enoturísticos. E realmente, essas palavras tuas realmente são uma das nossas metas, né? É sempre trabalhar integrado com o bioma Pampa, né? Então, e ainda respeitando ele, preservando. E então, a gente, em todos os aspectos da vinícola, desde a parte da produção das uvas, que usamos, né, intervenção mínima, trabalhamos os tratamentos das uvas, nós utilizamos micro-organismos que competem naturalmente com os micro-organismos que atacariam as uvas, né? Fora isso, os vinhedos da Estância Leões, que é onde foi instalado, né? Eles estão nessa propriedade que é uma propriedade averbada como reserva legal. Então, a única introdução que existe ali são os vinhedos. O resto é um campo nativo que pode, sim, ser pastoreado. Assim, o gado mantém esse campo nativo, né? E lá já foram encontrados por biólogos da BirdLife Internacional e da Aliança del Pastizal, né? Pesquisadores, foram encontrados uma grande diversidade de pássaros que estão ameaçados em extinção, e também várias plantas, né, nativas que hoje em dia é raro encontrar nos campos. Então, isso muito nos orgulha. Aí, depois, quando iniciamos a obra da vinícola, em todos os aspectos, focamos também em sustentabilidade, né? Então, em 2016, implantamos o Parque Solar. A gente foi a primeira vinícola da América Latina a se tornar 100% utilizando energia renovável, né? Isso foi maravilhoso. E depois também a parte do reaproveitamento da água, a água de toda a água da chuva coletada no telhado é reaproveitada aqui na vinícola. O nosso jardim todo é nativo, e também reaproveitamos os resíduos depois da vinificação. Então, tem o engasse que volta para o campo também como adubação, e também é feita a compostagem com esse engasse, as cascas e semente da uva. As cascas e sementes também têm outros reaproveitamentos, né? Foi feita uma pesquisa com para alimentação animal, e isso fez parte de um mestrado também de um veterinário da UFPEL, e foi comprovado que 15% da dieta, se for com o bagaço da uva, né, que compreende a casca e a semente após a fermentação, melhorava muito o ganho de peso dos animais, a digestibilidade. Então, a gente segue utilizando, né, aproveitando esse resíduo para isto. E uma novidade bem legal é que o ano passado, depois de uma parceria longa com uma dermatologista aqui instalada em Bagé, a Margarita Cobucci, ela produziu cosméticos utilizando também a casca e a semente das nossas uvas, concentrando bastante o resveratrol, né, e outros antioxidantes. Então, são cosméticos de alta performance, né, para a qualidade da pele. Muito legal mesmo. Bom, então é isso. Então, realmente, Guatambu tem sempre a ver com Pampa Gaúcha, todos os aspectos. Depois, na parte de branding, marketing, a gente tem tanto orgulho dessa nossa terra que a gente queria também divulgar isso, né?
e sempre atrelar o nosso vinho com esses valores da região. Então, todos os nossos rótulos têm alguma coisa que valorize o bioma Pampa. Então, a linha principal de tintos frutados é Rastros do Pampa, por isso. A linha de vinhos brancos é Luar do Pampa. E aí por diante. O vinho épico, que é o nosso vinho ícone, ele tem no rótulo a expressão de uma escultura de um cavalo empinado, digamos assim, simbolizando uma conquista, né? Algo realmente épico. E a gente acredita que essa identidade tão forte que a gente já tinha e a gente agora só começou a divulgar, deu muito certo, porque quem quer provar um vinho de uma região, ele quer saber tudo que tem por trás, né? Quer saber toda essa história, como é que é a natureza, o bioma. E então a gente fica muito feliz que todos esses aspectos se encontraram, né? E estão em harmonia aqui na Guatambu. Legal. Queria te pedir agora para compartilhar aqui conosco um pouquinho sobre o papel da Gabriela na indústria vinícola, especialmente em relação à enologia e à inovação. Bom, aí tem um pouco a ver também, quando eu me formei, eu achei que eu tinha que aprender um pouco mais sobre vinhos, me aprofundar mais, daí por isso que eu fiz o mestrado, né, na UFSM, nessa área. E daí eu acredito que ali eu consegui testar, né, com as nossas uvas, nós testamos técnicas que interferem na vinificação. Uma delas foi a utilização de câmara fria, ou seja, resfriamento das uvas depois da colheita, né? Então as uvas aqui no verão, quando são colhidas, estão em torno de 25, 30 graus, né? E nós resfriamos em 24 horas elas até chegar em 5 graus. E daí que é iniciado o processamento dessas uvas. Então, com isso, a gente acredita que este frio, né, esse resfriamento preserva a integridade das uvas, evita oxidações, preserva seus aromas e sabores. Fora isso, foi muito importante, desde o início a gente fez uma parceria muito legal com um enólogo uruguaio, que é Alejandro Cardoso, né, que segue conosco até hoje, dando consultoria. E, na verdade, então, ele veio com propostas assim, de equipamentos muito inovadores, né, e a maioria eram da Europa, né, esses equipamentos, então tivemos que importar. Então, o legal foi que a gente conseguiu, com muito embasamento, né, conseguiu que esse investimento fosse feito, né, que o pai topasse todo esse investimento, que no início a gente sabia que ia ser um investimento alto e um retorno muito a longo prazo, como qualquer vinícola. Todo mundo que trabalha com vinho sabe, né? O retorno vem muito depois, né? Muito a longo prazo, tem que ter muita paciência, persistência, e a gente teve isso. Isso aí. Gostaria também que tu abordasse um pouquinho aqui conosco acerca das técnicas e abordagens inovadoras utilizadas na vinícola para criar esses vinhos de alta qualidade. Sim, na verdade, acredito que em torno de 80% da qualidade de um vinho, né, vem lá do campo, da uva. Então, a gente foca muito no nosso trabalho no campo, no vinhedo. São 20 hectares que a gente tem e cada quadro compõe 1 hectare, né? Nós tratamos diferente, já conforme o perfil daquela uva ou o objetivo que a gente quer, né? Tipo, por exemplo, assim, se é uma uva branca, Chardonnay, se é para espumante ou se é para um vinho Chardonnay, um vinho tranquilo. E isso é muito bom, porque a gente tem todo o domínio disso, a gente tem a rastreabilidade, né? Então, aquele quadro, quando começa a amadurecer de cada uva, nós monitoramos no mínimo 2 vezes na semana esse avanço da maturação para colher no momento ideal a uva, né? Isso é bem importante. A uva chega na vinícola em torno de meia hora, 40 minutos, já é resfriada, né? Como eu falei. Então, tudo isso já vai garantindo, né, que nada vai se perder no caminho. Todos os aromas e sabores da uva e o equilíbrio dela, né? Um grande trunfo aqui da região da Campanha, e todo o nosso projeto iniciou por isso, que foi o que eu falei quando a gente iniciou a conversar, é a nossa posição geográfica, que estamos na latitude 31. Essa latitude confere muita insolação no verão, na primavera-verão, né? Então, de agosto a março, que é quando tem o período vegetativo da videira,
elas recebem mais de 2.500 horas de sol, né? Isso é fundamental para a gente ter a possibilidade de ter vários tipos de variedades, né? Desde Chardonnay até a Taná, e todas terem equilíbrio, amadurecerem no seu tempo certo. Então, isso é fundamental. Aí, depois, aqui na vinícola, segue esse tratamento muito particular de cada quadro, né? Nós temos tanques pequenos, agora estamos trabalhando então, com pequenos lotes. O maior lote que a gente teria aqui, digamos assim, o maior tanque é 10 mil litros, né? Porque nós testamos também aqui na vinícola também insumos diferentes, leveduras diferentes, alguns processos diferentes, para cada ano ir inovando, né? Inclusive no campo, se alguma variedade se comporta totalmente diferente dos outros anos, a gente pensa, opa, será que não vale a pena lançar um novo vinho, né? Um novo rótulo? Porque a gente sabe que nossos clientes querem isso, sabe? Eles querem alguma coisa inovadora, né? Então, nós trabalhamos para satisfazer e trazer alegria para os nossos clientes. Aí, faz 2 anos que nós também pensamos mais ainda em inovações e importamos 2 ânforas de concreto da Argentina, onde nós vinificamos um vinho laranja, né? Um vinho laranja também é algo que sai da curva aqui da região, né? Não, porque é um vinho diferente, né? Um vinho branco em que a gente fermenta como se fosse um vinho tinto, ou seja, com as cascas e sementes e ficam 6 meses nessa maceração. Então, é um vinho muito branco, muito mais estruturado. Aí, nessa ânfora, nós fizemos esse vinho laranja, que o nome é Veste Amarela, que foi um sucesso, né? O pessoal gostou muito. E, além disso, vamos lançar, dentro de 1 mês, vinhos muito especiais, que é a linha Concretum, né? Que tem o Taná e o Cabernet Sauvignon elaborado nessas ânforas também. Então, são vinhos completamente diferentes do que se fossem feitos, tipo, em barril de carvalho, sabe? Ou em tanque de aço inox. E acho que todo mundo vai gostar bastante. Aguardem que vem novidades por aí, então. Vem umas novidades muito boas esse ano. Legal. Vou te pedir agora, então, para fazer uma reflexão aqui conosco sobre as tendências atuais na produção do vinho e como a vinícola se mantém relevante e competitiva. É um pouco do que tu já vem falando aí, né? Um pouco acompanhar essas tendências de mercado, acompanhar o que o consumidor vem querendo, né? Acompanhar sempre essa... Exato. Na verdade, é uma tendência muito grande das pessoas buscarem vinhos mais frutados, né? A maioria das pessoas, inclusive essa nova geração que está entrando no mercado de vinhos, está começando a provar vinho, a consumir, eles buscam vinhos mais frutados, né? Com tanto os aromas quanto as notas na boca mais frutadas. E isso a gente fica muito feliz porque esse nosso clima permite muito que a gente produza dessa maneira, né? Por exemplo, um clima mais frio, que não é o nosso caso no verão, não, no verão é seco e quente, mas um clima mais frio, é quase impossível tu produzir uma Cabernet Sauvignon que tem aroma frutado. Ela vai ter aromas mais terrosos, ou vai ter passado em barrica para amadurecer mais os taninos, então vai ter mais os aromas de especiarias, mas a fruta tem que vir do campo e do clima, né? A uva vai trazer isso, mas precisa desse clima que nós temos aqui. Então, a gente já está nessa tendência há bastante tempo e é uma tendência mundial que vem se consolidando. Outra tendência mundial é buscar mais vinhos brancos, rosés, né, frescos, e isso a gente também sempre priorizou nessa linha desse tipo de vinho. E no caso dos tintos, a nossa linha principal que eu falei, que é o Rastros do Pampa, também é um vinho que busca enaltecer as notas frutadas, então são vinhos equilibrados, mais macios, né, e são varietais, Taná, Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Noir. E bom, mas obviamente isso é uma tendência, só que a região tem um potencial para a produção de vinhos de guarda muito estruturados também. Ela tem potencial para vários estilos de vinho. Então, obviamente que a gente vai sempre produzir esses vinhos estruturados, porque sempre tem clientes que preferem, né? Aí é questão de nichos de mercado, que ainda existem vários.
Então, por isso que nós temos a linha, por exemplo, Lendas do Pampa, que é uma linha também de varietais, mas daí que passam 6 meses em barril de carvalho, muito mais estruturados, é o Taná, Cabernet Sauvignon e Tempranillo e Pinot Noir. E o vinho épico, que é um corte, né, das parcelas mais antigas das nossas uvas de Cabernet Sauvignon, Taná, Merlot e Tempranillo. E é um corte também de 3 safras. E esse vinho que já nos trouxe grandes conquistas, como aquelas premiações que eu te falei, né? Em Londres, aqui no Brasil, no Guia Descorteados, foi melhor título do Brasil, pelo Guia Adega também, por mais de uma edição, inclusive. Sim. Então, a gente realmente está sempre muito ligado nas tendências. E aqui na vinícola nós temos o varejo, né, também. Estamos na beira da BR-293, quando puderem nos conhecer, vai ser um prazer receber todos vocês que estão nos escutando. E ali também é realmente um local muito bom para te ter um feedback, né, dos clientes sobre a tal da tendência, né, o que eles estão buscando, né, inclusive quando a gente testa uma nova tampa, enfim, né, em algum vinho sai da rolha de cortiça e vai para uma screw cap, né, Sim. A gente consegue sentir ali como é que vai ser a aceitação ao longo de todos os estados do Brasil. Com certeza. Agora eu queria que tu compartilhasse aqui conosco sobre o teu envolvimento como membro do Comitê Técnico da Indicação de Procedência de Vinhos da Campanha Gaúcha. Sim, é um trabalho muito bonito, sério, que a gente conquistou, então, o selo da IP em 2020, né? Hoje já temos mais experiência. Eu faço parte desse comitê, então eu participo de todas as reuniões técnicas para decisões de alguma alteração de legislação, de regras, eu digo regras que tem que seguir legislação, e também participo de análises sensoriais dos vinhos, né? Não de todas, porque há bastante, mas de algumas. E eu queria até ressaltar, né, que eu peguei agora os dados atuais da situação desse selo IP. Hoje já foram lançados mais de 8.900.000 garrafas com esse selo IP, de 14 vinícolas, né, e de 345 vinhos, 345 rótulos, desde a safra 2020 até a safra 2023. Essa é a história da IP. E eu tenho muito orgulho porque para começar, para ter uma IP, tu tem que ter uma união muito forte de todos os empresários das vinícolas, né? E isso ocorreu facilmente aqui na região. Nós trabalhamos dessa forma, com o grupo sempre. O grupo somos muito mais fortes, né? E com essa IP, a Campanha Gaúcha se posicionou num outro patamar de mercado, né? Porque agora o cliente consegue reconhecer e ter a garantia de onde tem essa qualidade quando tem esse selo nas garrafas que vem aqui da Campanha Gaúcha. E tem um detalhe, né? A nossa IP tem uma legislação que permite 39 variedades, porque a Campanha Gaúcha, como eu disse, como esse clima permite todos os tipos de uvas de ciclo precoce, né, como a Gewürztraminer, a Tempranillo das tintas, até as de ciclo longo, né, a Taná, a Cabernet Sauvignon. Então, foi permitido, ela não foi restritiva, essa IP, né, ela abrangeu praticamente as principais variedades que todos esses produtores produzem, que são 39. Bem interessante. Agora eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a relevância da região da Campanha Gaúcha na produção, então, desses vinhos, dos vinhos brasileiros e o papel da vinícola Guatambu nesse contexto. E aqui, né, lembrando e ressaltando aqui que o papel da vinícola que sempre enaltece e fortalece a conexão entre os consumidores e o terroir brasileiro, porque a vinícola, ela faz isso, né? É um grande diferencial da vinícola, é esse. Eu queria que tu, então, falasse um pouquinho sobre isso conosco. Pois é, exatamente. Nós sentimos que temos essa missão, sabe? De manter, estabelecendo essas conexões entre o cliente e o Pampa Gaúcho. Inclusive, nosso projeto de enoturismo foi focado em atingir isso, né? Nosso projeto de enoturismo foi focado em as pessoas fazerem uma imersão aqui. A gente sabe que é longe, né? Aí de Porto Alegre fica 450 quilômetros.
Mas ao mesmo tempo, às vezes é preciso andar bastante de carro para a gente ir mudando, né? E imergindo numa situação totalmente diferente, numa paisagem belíssima, uma vastidão do campo. E isso para nós muito nos orgulha. Então, hoje em dia, nós recebemos clientes de todo o Brasil, né? Casais lá, tipo do Nordeste ou de BH, que compram passagem só para vir no nosso evento, que é o Dia Épico, né? Nesse Dia Épico, nós enaltecemos mais ainda todas essas questões do Bamba Gaúcho, porque daí, além de fazer um tour com o enólogo nas caves, depois nós harmonizamos durante o almoço todas as nossas carnes com os nossos vinhos, né? As carnes produzidas aqui na Guatambu, de cordeiro e de gado colérico com os nossos vinhos, e ainda trazemos uma música regional, né? Um show artístico. E depois, esse salão onde te oferece o almoço ainda é toda uma vista para o Pampa, né? Para o campo. Onde no campo a gente coloca também os animais, né? Então acaba que vira também um turismo rural, além de ser um enoturismo, um turismo rural. Então, a gente fica muito feliz que isso deu super certo, porque é isso que as pessoas querem, né? Autenticidade. E quando a gente tentou, inclusive, mudar o cardápio, né? Tirar nossas carnes e colocar risoto, enfim, outras coisas, outros pratos, não tivemos grande procura, que nem tem pelo dia épico original, né? Que é harmonizar nossos vinhos com nossas carnes. Então, realmente, o público foi nos dizendo que isso realmente era o ideal, que a gente tinha que seguir nesse caminho. E, então, sendo nós a referência, né, nessa parte também, né, do enoturismo, da conexão com os clientes, a gente fica muito feliz de achar que está cumprida essa missão, né, de difundir mais ainda a rota dos vinhos do Pampa Gaúcho. Quem vem na Guatambu depois pergunta onde eu vou um dia antes, um dia depois, né? A gente tem algumas indicações, tem uma secretária da associação que também dá informações, né? Existem já algumas agências que trabalham com rotas na região. Então, aos poucos, isso vai cada vez se movimentando mais, movimentando a economia da região. E agora, o que a gente espera é que também a parte de serviços, como rede hoteleira, restaurantes também, cada vez se desenvolvam mais na região. Nós estamos desenvolvendo aqui um projeto que se chama Wine Now Visita. Com certeza nós iremos visitar Guatambu. Que ótimo. Mas antes disso, eu acho que quando acabar a gravação aqui no estúdio, eu não vou nem esperar essa oportunidade. Eu estou indo para aí, tu me espera, porque está irrecusável essa programação. Eu já estou pronta para ir. Com certeza, vai ser o maior prazer te receber. Vai ser o maior prazer. Eu estou pronta para ir. Inclusive, a gente também... e esse dia épico é um sábado ao mês, né? No nosso site ali, guatambuvinhos.com.br, a gente informa as datas. Mas se tu quiser vir outro final de semana, a gente tem uns piqueniques também, que nessa época é maravilhoso. Outono, depois inverno. Fica um charme especial aqui na região, né? Pode me esperar, que eu irei não vou perder. Ai, que bom, vai ser muito bom te receber. E agora, então, para fechar o nosso bate-papo, eu queria que tu fizesse uma reflexão sobre o teu legado na indústria vinícola brasileira e as aspirações para o futuro. Bom, uma pergunta que traz muita responsabilidade, né? Porque tudo foi feito com muita, na verdade, paixão, amor, paixão. Então, não foi muito pensando assim, né? Aonde eu chegaria, aonde a nossa família chegaria. E sim, a gente foi curtindo essas etapas que a gente foi vencendo e foi crescendo e foi evoluindo, foi conhecendo empresas e pessoas maravilhosas. O vinho nos trouxe realmente muitas alegrias. Então, tudo é uma consequência, né? Mas eu acho que o legado é a comprovar, né, que a campanha gaúcha tem o melhor clima do Brasil para vinhos tintos, né? O mais adequado, onde a gente produz uvas de extrema qualidade com um custo mais baixo. E temos ainda uma vastidão muito grande de terras para serem trabalhadas, né? É uma região muito grande. E eu acho que esse legado é nesse sentido, sabe? Mostrar que quem trabalha com amor, paixão e inovação sempre vai dar certo, sabe? Sempre tu vai ter muitos resultados positivos. Então, eu também diria que um legado que eu aprendi ao longo de todos esses anos, até me emociono falando,
foi a persistência, porque existem muitas perdas, né? Como todo mundo no caminho, perdas da família, existem perdas no vinhedo por causa de geada, granizo, enfim. Mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que persistir e seguir buscando sempre esse sonho. Muito legal, muito linda a tua história, adorei conhecer. E agora a gente está chegando no final do nosso episódio e tem um quadrinho que se chama Wine Drops. São umas perguntinhas rápidas para que a gente possa se conhecer melhor e o público também possa te conhecer melhor. Posso começar? Pode. Tu escolheu o vinho ou ele te escolheu? Ele me escolheu. Ele me escolheu porque ele me trouxe isso como uma missão, eu acredito. Eu recebi essa missão para a região, mas aceitei, né? E gostei muito, inclusive, de conhecer cada vez mais todas as boas surpresas que o vinho pode trazer. Qual o maior aprendizado que a Guatambu te trouxe? Que trabalhar com paixão, muita paixão e amor à terra, né? Respeito e amor à terra, respeito à natureza, nos leva muito longe, que a gente consegue realizar muitos sonhos dessa forma. Qual o maior desafio que tu enfrentou até aqui no mundo do vinho? Quando a gente começou a trabalhar, comercializar os primeiros vinhos, sem dúvida o maior desafio foi transportar esse preconceito que alguns brasileiros tinham ainda com o vinho brasileiro, né? Acho que eles já tinham provado no passado algum vinho que não estava legal e esse preconceito foi difícil, sabe? Quebrar essa barreira, mas acredito que a gente conseguiu. E com o enoturismo aqui, a gente conseguiu mais ainda. Então, a gente superou nossas expectativas de superar isso, né? Se tu tivesse que escolher um perfil de vinho para consumir exclusivamente durante toda a vida, qual seria? Essa pergunta é bem desafiadora, porque a gente está aqui no Brasil, né, na região sul, onde tu tem um inverno extremo e depois um calor extremo, né? Então, por isso que eu acho que eu vou buscar um vinho meio termo em estrutura e em notas frutadas também, que seria o vinho Pinot Noir, no caso da Guatambu, Rastros do Pampa Pinot Noir, tanto Rastros do Pampa quanto Lendas do Pampa. São vinhos que cairiam perfeito em todas essas estações. Boa. O que os vinhos da campanha gaúcha têm de mais especial? O equilíbrio e a conexão com o Pampa Gaúcho, com o bioma Pampa. Um vinho que tu recomenda para todos? Eu recomendo, quem ainda não provou, o vinho épico. Que realmente é um vinho emblemático, está entre os... épico, é um vinho épico, está entre os 5 ícones brasileiros, e recomendo muito. Excelente, eu gosto bastante. O momento de beber vinho é? Nas celebrações, mas também nos momentos que nós estamos mais introspectivos e pensativos. Eu acho que também vai dar um bom efeito. Vai valer a pena. Vinho para ti é? Vida e alegria. Bacana. Bom, Gabriela, terminamos por aqui. Foi um prazer te receber no ANNow. Foi um prazer o nosso bate-papo, a nossa conversa. O vinho possibilita essas conexões, essas trocas, conhecer pessoas bacanas, ainda que nessa primeira oportunidade esteja sendo de forma online, eu tenho certeza que vamos nos conhecer pessoalmente. Um prazer te conhecer, um prazer te receber aqui. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Para mim também foi um prazer maior ainda e com certeza vamos nos encontrar várias vezes ainda pessoalmente. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Terminamos por aqui. Não se esqueçam de seguir lá no TikTok, de seguir no Instagram, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. E semana que vem tem mais o ANNow.